Então bora lá, pessoal. Acho que a gente vai agora para a última matéria do semestre, que é a parte de alocação dinâmica. Então, eu acho que terminando isso, toda a parte conceitual de linguagem a gente acaba, né? Então vocês vão ficar com o projeto final de vocês e os exercícios que vocês vão terminar de fazer e um tema ou outro que a gente vai fazer aqui em sala, mas por diversão, para poder ficar exercitando. Então, as nossas semanas, a gente ainda falta um mês de aula, né? Um mês de aula inteiro. A gente vai estar trabalhando as coisas que nós vimos, trabalhando no nosso projeto. Eu pedi para os meninos instalarem nos computadores o SDL que a gente utilizou para os joguinhos, para quem quiser fazer. Quem tiver computador e tiver com dificuldade de instalar, a gente conversa. Então a gente vai agora para a última matéria, que também é uma matéria muito importante em C, que é a alocação dinâmica. Tá? É fácil, se você entender a ideia, não vai ter surpresa não. 14 é 2. Então bora aqui. Qual é a ideia da alocação dinâmica? Bora, filho, volta pra cá. Quando a gente lida com memória, a gente tem duas formas de solicitar memória. A primeira é a de estática e a segunda é a dinâmica. Então a estática é a que vocês conhecem. Vocês usam quando fazem isso daqui, ó. Int A. Isso daqui é o que a gente chama de alocação estática. Ou então estática. Ou então alocação em stack, alocação na pilha. Qual é a ideia? Quando você está num bloco, no escopo, você aloca você aloca espaço para aquela variável dentro do escopo, dentro do bloco daquela função. Vocês lembram que quando a gente chama uma função, a gente cria um novo bloco de memória, aloca as variáveis para aquela função? Isso é o que a gente chama de alocação em pilha. Então, cada função que é chamada vai ter a sua própria pilha, onde ela vai guardar as variáveis. Quando aquela função é desfeita, quando aquela função acaba, quando aquele if acaba, todas as variáveis que foram guardadas dentro daquela pilha, daquele bloquinho de pilha para aquela função, são desfeitas juntos. Por isso que a gente chama de stack, pilha. Chama a função, chama o if, chama o else. Quando os escopos vão se desfazendo, as variáveis vão se desfazendo. Certo? Ela é estática porque desde o processo de compilação, o compilador já passa e vê, opa, aqui na main eu vou precisar de um inteiro, eu vou precisar de um A, eu vou precisar de 4 bytes. Então ele já sabe de cara quanto de memória vai precisar para aquele bloco que ele vai alocar. Então, por isso que a gente chama de estática e por isso que é na stack. O segundo tipo de memória é o que a gente chama de memória dinâmica ou então heap. Na alocação dinâmica, o compilador não sabe quanto de memória ele vai precisar. E aí, aquela memória ela fica com o programa até que o usuário escolha devolver e não até que o escopo acabe. E a gente usa ela assim, ó. Lembra dos ponteiros? O ponteiro não guarda o endereço de alguma coisa? Então ele vai dizer, olha, eu vou guardar então aqui eu estou pedindo, depois a gente vê a sintaxe direitinho, tá? Aqui eu estou pedindo a quantidade de memória que é suficiente para guardar um inteiro, tá vendo? Size of de int, né? A quantidade de memória que eu uso para guardar o inteiro. Pronto, estão dizendo, olha, aloque para mim a quantidade de memória suficiente para guardar o inteiro e essa memória que você pegou, guarde na variável P. Então, oi. Aqui ou aqui? Não precisa disso não. É só um cache, porque é o seguinte, quando você chama o malloc, ele retorna uma quantidade de bytes. Ele não sabe para onde é que vai essa quantidade de bytes. O
que eu estou fazendo é isso, ó. Ei, me dá em 4 bytes. Aí ele vai dizer, beleza, tá aqui, 4 bytes. Esses 4 bytes, eles retornam, dependendo da versão do C, como um ponteiro para void. Olha, tá aqui, ó, 4 bytes de memória. Para que vai ser utilizado, eu não sei. Aí você está dizendo para o compilador não reclamar. Ei, eu vou utilizar esses 4 bytes para guardar inteiros, como um ponteiro para inteiro. Não vai ser simplesmente um endereço cru de memória. Eu vou utilizar para guardar inteiros. É isso que esse int asterisco significa. Porque o que ele retorna é um void asterisco. O endereço bruto de memória, onde estão alocados 4 bytes. Então, dependendo da versão do compilador, ele pode reclamar ou não que você está tentando colocar um ponteiro para void em um ponteiro para int. Tá? Então, vamos entender as implicações disso daqui. O que é que significa ser resistente ao escopo? Isso daqui é a memória dinâmica ou então heap. A heap não é o stack, não é aquele bloco de memória que fica alocado para cada escopo. A heap é um local à parte, onde você solicita, ei, me dá aí 200 bytes. Aí ele pega e lhe entrega 200 bytes, esses 200 bytes são seus até você devolver. E esse até você devolver é importante. Então vamos entender a diferença. Olha para cá, olha bem para cá, se está fazendo qualquer outra coisa, não perde, porque senão você vai viajar na batatinha, tá? Então vamos lá. Int pegar, vamos ver aqui, ó. Tá. Pegar sequência. Int vet 4, int vet 3, recebe 1, 2, 3. Tudo bem? Todo mundo viu o que foi que eu fiz aqui? Dentro da função, eu criei um vetor, coloquei os valores 1, 2, 3 dentro do vetor, e já que o vetor é um ponteiro, eu vou retornar o vetor. Todo mundo está acompanhando? Dentro da minha função, eu criei um vetor, e já que o vetor é um ponteiro, eu vou retornar o vetor, que é a mesma coisa que retornar onde o vetor começa. Sucesso? Agora lembra, esse tipo de alocação aqui é dinâmica ou estática? Estática. Significa que quando acabar a função, o que acontece com esse bloco de memória? Vai desaparecer. Então eu estou retornando a referência para uma coisa que não é mais minha por direito para escrever. Mas vamos ver funcionando, tá certo? Então bora lá. Então, já que eu estou retornando o endereço de alguma coisa... que é a mesma coisa que retornar o vetor, de certa forma. Se eu sei onde o vetor começa, eu sei onde ele está, eu posso utilizá-lo. Dá, mas está errado. A gente chega já de uma forma que esteja certo, tá? Então vamos ver isso aqui funcionando, tá? Vet recebe pegar sequência. Então olha lá, pegar sequência. Deixa eu colocar esse SDIO aqui para cima. É muito, se você se perder, avisa. Se você entender, fica fácil todo o resto. Se você não entender, você vai criar uma bola de neve. Então, se perdeu na ideia, você pergunta, a gente tira a dúvida. Tá? Então, vamos lá. Tem uma função. A nossa função, ela aloca um bloco estático de memória, porque eu estou fazendo aqui a alocação de estática, e retorna onde esse vetor começa. Por isso que aqui eu retorno um int asterisco. Esse tipo de sintaxe é válido, eu estou retornando o endereço de um inteiro, tudo bem. Esse tipo de sintaxe não é válido, isso aqui não existe. Não existe retornar, tanto que ele nem deixa, né? Mas esse daqui é. Estou retornando o endereço inteiro. Então vamos lá. Será que eu consigo imprimir as posições do meu vetor? %d, 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 barra n. Aí eu poderia fazer. Sai. Ó, peguei um ponteiro, lembra aqui? Lembra que a sintaxe de ponteiros é a mesma sintaxe de vetores? Então aqui eu posso fazer vet 0, depois eu posso fazer vet 1, depois eu posso fazer vet 2. Tudo bem até aí? Então bora lá, vamos ver se a gente consegue imprimir os nossos amigos. Make C, alocação,
Aí ele está dizendo, ele já começou, já me deu um warning de cara. Ei, a função retorna o endereço de uma variável, o que é que ele está dizendo? Variável local, mas ele não me impediu de compilar, mas ele está avisando, isso daí vai dar merda. Tá? Só está avisando porque eu mandei dar todos os warnings, ó. Me mostre todos os warnings, inclusive os extras. Se você não colocasse os warnings, se você der só o GCC, como eu já vi gente fazendo, ia passar direto. Você ia ficar doido, 10 horas depois você desistir de fazer FUP. Tá certo? Então, usa os warnings, usa os warnings. Vamos lá. Ih! É isso. Ih! Ih! O que ele está dando aqui? Falha de segmentação. Ele está tentando acessar um local que ele não consegue. Agora vamos tentar fazer aqui uma sujeira, tá certo? Uma sujeira para não ter a falha de segmentação. Int A recebe 4, B recebe 5, C recebe 9, D recebe 1. Agora vamos ver se dá certo. Pai, se isso daqui der certo vai ser muito engraçado. Olha, deu mais um monte de warnings. Ei, você criou um monte de variável que você não está utilizando. Égua, segmentation fault ainda. Deixa eu tentar aqui. Int G. Deixa eu ver se eu consigo me livrar da segmentation fault. Não consigo. Não consegui. Às vezes a gente consegue. O que é que está acontecendo? Você está retornando um local de memória que você não tem mais permissão de escrita. Quando você tenta escrever nele aqui embaixo, quando você tenta ler, ele dá falha de segmentação. Mas às vezes, por uma sorte ou por um azar, você aloca uma variável que não tem nada a ver com a história. A variável vai cair justamente naquele local e você continua com permissão de leitura e escrita e aí você conseguiria ver. Aqui as variáveis não daria segmentation fault. Aí você olha para o professor e diz, professor, funciona. De vez em quando. Funciona de vez em quando. Então, isso daqui não é permitido. Uma alternativa, e agora vamos para lá para algumas alternativas. Porque essa variável, esse espaço de memória que você recebeu bem aqui, ele não existe mais, ele foi desalocado. E ele não está mais acessível, nem por sorte, nem por azar. Eu poderia ter dado a sorte de aquelas variáveis terem caído exatamente em cima do mesmo espaço de memória e o teu programa ainda teria permissão de escrever. Mas a memória que você recebeu, que tem 1, 2, 3, não está mais acessível. Porque ela é estática, acabou a função, ela desaparece. Tá certo? Então, uma alternativa, e agora vamos para as opções. Uma alternativa é utilizar a palavrinha static. Quando você cria uma variável de função, tá vendo aqui uma variável que está numa função, e coloca ela como estática, você está dizendo, essa variável, ela não pertence ao escopo da função. Quando ela for criada, a partir da primeira vez que ela for criada, ela vai permanecer o mesmo bloco de memória até o final da execução do programa. Como se ela fizesse rapidamente? Não, ela faz parte do pegar sequência. Ela está no escopo do pegar sequência, mas aquela memória não vai ser devolvida quando a função acabar. Ela vai continuar ali, bem guardadinha, esperando a função ser chamada de novo ou esperando alguém acessá-la de forma indireta. Então ela não fica mais na linha. Não, ela não está na main. Ela não está na função. Deixa eu te dar outro exemplo aqui, ó. Int get. Aquele local que a gente pega emprestado, não sei qual é. H é Y lá. A heap? Não cheguei na heap ainda não. Tá? Ó, vou dar um outro exemplo de estático, tá certo? Int cont recebe 0. Cont mais 1 return cont. Qual vai ser o valor da variável? Qual vai ser o valor da função quando eu chamar getValue? Entendeu? Chamei getValue.
X recebe get value. X vai receber que valor? Bora lá, pessoal. Ó, fiz aqui, ó. Int x. Foi o que eu fiz. Estranho. Int x recebe get value. Qual vai ser o valor de x? 1. E se eu chamar get value de novo? Por quê? E se eu chamar get value de novo? 1. Porque toda vez que eu entro no get value, o count é inicializado com 0, depois o count vira 1 e depois eu retorno o count. Aí toda vez que eu chamo get value, o count recebe 0, depois aumenta mais 1 e eu retorno 1. E agora se eu tornar essa variável estática? A primeira vez que eu entrar em get value, o que é que ele vai fazer? Criar o count, colocar count como 0 e pronto. Nunca mais essa linha é executada. O count vai permanecer lá. Ah, exato. O count vai permanecer lá e vai permanecer. Pronto. Depois que essa linha é executada pela primeira vez, ela some. O count está ali. Então, count mais 1, qual é o valor de count? 1, retorna count. Cheguei count. Chamei get value de novo, aí voltou. Qual é o valor de count agora? Não, estava 1, não é assim? Porque a memória da estática é persistente. Só que agora count mais 1 vai virar 2, retorna 2. Chamar de novo? 3. Chamar de novo? 4. Porque o estático transforma a memória que é estática, memória estática, mas no estático que é persistente. Persistente. Isso daqui dá para fazer um monte de gambi com isso daqui. Um monte de soluções alternativas para problemas interessantes. Tá certo? Qual é a desvantagem do estático? Claro, vocês não vão ter esse problema, mas se você tivesse múltiplas requisições, como se fosse uma thread, você só tem um bloco de memória que está compartilhado para todo mundo que está chamando a função. Então a gente teria problema de concorrência, o que não é o problema de vocês, tá? Então, se você, por exemplo, precisa preencher um vetor e retornar um vetor preenchido, ou fazer qualquer tipo de operação, você pode usar estático e aí retornar a memória estática numa boa. Então, isso daqui resolveria o nosso problema, ó, se eu colocasse o estático bem aqui. Porque o nosso VET continua existindo depois que a função termina. Então agora o nosso VET aqui está sucesso, porque eu pego a sequência, esse bloco de memória que eu criei aqui dentro continua persistindo e sucesso, tudo funciona direitinho. Só dizendo que o X eu não estou utilizando. Ó, você viu aqui que ele já fez a impressão correta, né? 1, 2 e 3. Vamos entender agora o que é o heap. Todo mundo entendeu o que é alocação estática, né? Todo mundo entendeu o que é alocação estática persistente. Então, bora lá. O heap, ele pode ser utilizado assim. Tudo bem. Eu vou criar outro código para não misturar. Deixar esse daqui. Copy alocação.c, alocação1.c. Então eu vou apagar esse daqui. Vocês entenderam o que é estático? Vamos lá. Bora aqui. Int vet recebe, agora não vou pedir a memória estática, vou pedir memória dinâmica. Qual é a palavrinha que vocês viram que a gente usa? Malloc. Para usar o malloc, nós vamos precisar do stdio.h. O malloc, você tem que dizer quantos bytes você quer. Ué, se eu quero preencher, por exemplo, 3 inteiros, eu vou precisar de 3 inteiros. Quanto é o espaço de memória que o inteiro precisa? Oi. Tá o stdio duas vezes. Desculpa, std lib. Obrigado. Que é a biblioteca padrão. Standard Library, Standard I/O. Se eu quero 3 inteiros, eu vou pedir, me dá espaço de memória para guardar 3 inteiros.
Isso daqui não pode ser um inteiro, porque ele precisa guardar um espaço de memória, então ele é um ponteiro para inteiro. Na sintaxe do C, normalmente a gente faz assim, ó, só para explicitar. Deixa eu ver se ele vai reclamar na minha IDE se eu não fizer. Agora eu posso colocar vet 0 recebe 1, vet 0 e menor do que 3 e mais vet I recebe e mais 1 return vet. Olha para cá para a gente entender o que é que vai acontecer. Pedir memória, tudo bem? Tá pedida a tua memória? Você recebeu memória para guardar 3 inteiros. Você preencheu essa memória que você solicitou, ok? Memória preenchida. Você retorna a memória que você solicitou. O tipo está compatível? O tipo de retorno e o tipo que você retorna aqui, os dois são a mesma coisa? Sim. Porque você disse que vai retornar um ponteiro para inteiro e você retorna um ponteiro para inteiro. Ok? Aí você pega a sequência e imprime a sequência. Aparentemente, tudo lindo, é lindo, é lindo. Funciona? Funciona. Então vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu fizer isso aqui dentro de um laço? Funciona, mas é considerado uma coisa correta? Ainda não, daqui a pouco vai ser. Eu só quero explicar para vocês o que é perder memória. Você não está pedindo memória, só que você não está pedindo de forma estática. Então a tua memória ela não está no escopo, ela continua tua e você não está devolvendo, e a gente vai mostrar isso daqui. Tá? Então, ó, estou fazendo isso daqui 100 vezes, não, 10 vezes só. 10 vezes eu chamo a função pegar sequência, que faz a alocação de memória para mim, devolve a memória preenchida, eu imprimo essa memória e aí eu chamo a função de novo. O que é que ele vai fazer? Solicitar memória, preencher e depois solicitar memória, preencher e depois solicitar memória, preencher. Funcionar, quando a gente for olhar aqui, funcionou? Funcionou. Só que a memória que é solicitada na RIP, que é solicitada dinamicamente, ó, então eu vou botar o nomezinho aqui. RIP, ela é sua até você devolver. Então você tem que explicitamente devolver sua memória, senão vai acontecer uma coisa chamada vazamento de memória. E a gente pode enxergar o vazamento de memória com um programazinho chamado Valgrind. Então se eu passar o Valgrind e disser, Valgrind, olha aí o meu programa chamado alocação, aí ele vai dizer o seguinte, olha, você está tendo uma perda de 120 bytes em 10 blocos de memória, ou seja, você solicitou 10 blocos de memória e você perdeu. Você perdeu esses blocos de memória. Que foram justamente as 10 alocações de 12 bytes, porque cada inteiro é 4 bytes. Então, o que é que isso daí causa? Não sei se alguma vez vocês utilizaram um programa que você abre e ele tem o que a gente chama de vazamento de memória, ele começa a aumentar o consumo de memória, aumentar, quando você vai ver, o consumo de memória está uma coisa assim gigante, mas puf, quebra, o programa fecha. Aí os desenvolvedores têm que ir lá descobrir onde foi o vazamento de memória e consertar o vazamento de memória. Eu lembro de um projeto de FUP do menino do primeiro semestre, que ele dizia que só conseguia jogar o jogo 4 minutos. Eu disse, por quê? Porque o jogo fecha. Aí eu mandei abrir um gerenciador de memória e a gente ficou olhando, né? A memória subindo assim. Aí quando acabava a memória, o jogo fechava. Tá? Então, algumas regras da alocação dinâmica. Para cada malloc, a gente tem que ter um free. O free é o processo de devolver a memória que você pediu explicitamente. Então, o nosso free poderia estar aqui no final. Libere vet. No pegar a sequência, você não solicitou vet? Ok? No free, você devolve o vet que você solicitou. Agora tá certo. Tá? Então, ops.
gente compila, executa, e se eu passar o Valgrind, o que é que ele vai dizer? Parece. Se eu passar o Valgrind, ele vai dizer: ei, todos os blocos da heap foram liberados, nenhum vazamento é possível. Agora, algumas boas... Esse 3 aí tá só querendo dizer que vai ter 3 espaços com 4 bits, né, tá? Que eu vou precisar de 3 inteiros. 3 inteiros, 3 espaços de 1 inteiro. Tá. Se a gente colocar só 3 de 4, 3 vezes 4, dá? Funciona, mas se você for para outra arquitetura onde o inteiro não é 4, não vai funcionar. Sim. Aqui vai funcionar numa boa, porque na minha máquina o inteiro tem 4 bytes. Tá? Agora vamos para algumas regrinhas, algumas boas regras de uso. Alocar memória numa função qualquer faz com que as pessoas não saibam de que é a responsabilidade da memória que está sendo alocada. Então, o ideal é você tentar, assim, 2 regras básicas para alocação de memória. Para toda solicitação de memória tem que ter uma devolução, tudo bem? E segundo, idealmente a solicitação e a destruição, a devolução, tem que estar no mesmo nível. Traduzindo, se você solicita na main, onde é que você deve devolver? Na main. Se você solicita dentro de uma função criar robô, onde deveria ser devolvido? Não. A função criar cria. Então você deveria ter uma função chamada destruir robô. É outra função só para poder devolver. Exato. Então normalmente elas funcionam aos pares. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então vou deixar esse exemplo aqui e aí eu vou pro próximo pra gente ver uma coisa assim bem na prática, tá? Que vocês utilizaram inclusive quando a gente fez o exercício do SDL. No SDL a gente dava um create sprite e depois destroy sprite. A gente dava um create texture para criar a textura e no final a gente fazia o quê? Destruir a textura. Então as funções elas vinham aos pares para fazer o processo de alocação do bloco de memória e de devolução do bloco de memória. Tá? Então vamos fazer um exemplo desses aqui e a gente depois faz na biblioteca. Vou copiar aqui alocação.c para alocação 2.c. Porque o negócio que acontece no LaTeX dá não, porque o LaTeX é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. Mas é mais ou menos isso. Então toda vez que você solicita memória, você tem que destruir a memória. Copiei, vou fazer um exemplozinho aqui, tá? Então vamos imaginar que a gente está fazendo um joguinho. O nosso joguinho tem um struct, uma entidade, um boneco, entity. Não precisa assim não. Esse mais. Type def, struct. Vou usar esse mesmo. E ele tem uma posição, int x, int y, e tem, int x, int y, e ele tem um nome, char nome. Mas é inclusive dinâmico. Ok? Tá aqui a tua entidade que vai participar do jogo. Você vai ter várias e várias delas. Vamos fazer uma função aqui para criar uma entidade. Entity. Estou escrevendo certo? Alguma coisa na minha cabeça está reclamando. Não, acho que está certo. Então, bora lá. Eu quero criar uma entidade que eu vou dinamicamente e eu quero colocar nela esse x, esse y e esse nome. Eu vou fazer dessa forminha aqui, ó. Então eu vou fazer aqui ent vai ser o meu player. O meu player vai começar na posição 4, 5 e o nome dele vai ser Pegasus. Tudo bem? Então eu quero criar a memória dinamicamente para poder guardar o meu player.
E lá no final, quando eu terminar de utilizar, eu vou fazer um entity destroy e vou destruir o player. Tudo bem? Essa é a minha sequência. Eu vou criar a memória dinâmica, eu vou utilizar e depois eu vou destruir. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ter que criar? A struct. Só que eu vou criar assim, struct x, e aí preencho ela. Isso é dinâmico? Não, isso é estático. Então, vou ter que criar uma recebe, como é que é a sintaxe? Malloc. Quantos eu vou querer? Só uma, né? Size of de entidade. Pronto, ela está preenchida já? A struct já está toda preenchida com os valores que eu passei por parâmetro? Não. Você preencheu? Não, eu não preenchi. Não, eu tenho que preencher. Como é que a gente preenche a struct? Vocês estão confusos ou é minha imaginação? Tá, então vamos uma coisa de cada vez, tá? Vamos ver se eu der uma simplificada aqui. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Eu lembro que tinha. Bora lá. Eu lembro que tinha um joguinho antigo que eu fazia em FUP, que era o seguinte. Você tinha. A gente pode até fazer aqui. Você tinha um quadradinho, tá certo? Que era o personagem, e você movia o quadradinho pro lado, tá? Só que você também tinha outros tipos de entidades que eram. Um era uma pedra, e você quando movia o quadradinho, o que acontecia quando você botava o quadradinho pra cima da pedra? Você empurrava a pedra. Não. Então o quadradinho saía empurrando a pedra, como se fosse o personagem empurrando a pedra. Aí você tinha outros comportamentos. Você tinha pedra, eram os três que eu gostava de brincar. Era uma pedra, um buraco e um poste. Então, quando o quadradinho, o personagem, tentava assumir a posição da pedra, o que acontecia com a pedra? Era empurrada. Quando ele tentava assumir a posição do poste, o que acontecia? Ele não conseguia, porque o poste era como se fosse um obstáculo, a parede. E quando ele passava em cima da pedra, ele ficava preso. E ele não conseguia sair mais. Bem simples o nosso joguinho. Só o quadradinho que está andando, empurrando a pedra, não consegue empurrar o poste e cai no buraco. Ok? Então, o que é que eles têm em comum? Todos os nossos objetos. Eles têm uma posição, todos eles têm uma posição. E eu acho que seria interessante que eles tivessem pelo menos um caractere diferente, um char, para eu saber, desculpa, um char, nome, para eu saber quem é poste, quem é pedra e quem é personagem, né? Sei lá, o personagem vai ser um arroba, o poste vai ser um hashtag, a parede vai ser um hashtag, para eu saber quem é quem dentro do meu jogo. Vamos tentar fazer esse daqui? Bem simples, tá? Pode ser? Tudo bem. Mas vamos lá. Da mesma forma que você falou aí para empurrar, tipo assim, tem um quadradinho e tem outro, então encosta e empurra. Tem como se fazer como, tipo... Mano, para de... pra trás. Peraí. Para de perguntar, tem como fazer. Tu tá programando, tu pode fazer qualquer coisa que você imaginar. Sempre tem como fazer. Ah, tá. Tudo bem, como fazer é outro esquema. Como fazer um quadradinho e puxar o que tá encostado dele. Ah, mas dá pra fazer qualquer coisa. Bora lá. Vamos por partes. Só que eu quero fazer isso daqui utilizando a alocação dinâmica, ok? Então, vou criar um nome mais fácil. Um nome aqui para as nossas entidades. Vou chamar de objeto, tá? Para ficar mais fácil aqui. Objetos. Eles são objetos dentro do meu jogo. Mais fácil até de... Então, a função objeto create, ela cria um objeto e vai colocar dentro dele um x, um y
e um nome, uma sigla, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o espaço de memória que vai ser esse objeto. Então, objeto, obj, recebe new, não é new, malloc, size of, objeto. Então, acabei de criar, quantos bytes de memória eu preciso para cá? Vocês sabem? O x precisa de 4, o y precisa de 4 e o chá precisa de 1. Então eu preciso de 9 bytes de memória para esse daqui. Mas a gente tinha que entender do malloc de qual tamanho? A gente não antigamente tinha que entender do malloc size of int. Só que agora eu estou dizendo size of de objeto. Aí ele vai ver quantos bytes o objeto precisa ter. Opa, 9 bytes, retorna 9 bytes, ele vai alocar para mim 9 bytes. Ah, já vai saber que vai ter um chá nele também. Sim, porque é o objeto inteiro, não é um inteiro, não é um char. Eu estou dizendo, olha, eu quero a quantidade de memória suficiente para eu guardar um objeto. Se eu quisesse 10 objetos... Eu pensava que tinha que especificar dentro do size of que tinha um int e um chá. Não, você não precisa dizer, olha, eu preciso de um int mais um char mais não sei o que. Você pode passar o composto, o objeto é um tipo de dado composto. Tá? Ok? Agora a gente vai preencher o nosso objeto. Então, bora lá. Objeto, não foi o que eu acabei de criar? Tá. Aqui a gente tem uma diferençazinha. Esse objeto é estático ou é dinâmico? O objeto. Isso daqui. Ele é um objeto ou ele é um ponteiro para objeto? Mudei a pergunta. Ele é um ponteiro para objeto. Como é que a partir do ponteiro para objeto eu consigo o objeto? Como é que a partir do ponteiro eu consigo o dado? Bom, isso daqui é o tipo ponteiro para objeto. Como é que eu consigo o objeto? A partir do ponteiro? Usando o i, tá? Int A recebe 5. Int P recebe endereço de A. A gente lembra disso, né? Como é que se eu fizer P, eu vou imprimir o que se eu mandar imprimir P? Endereço de A. Só que eu não quero o ponteiro, eu quero o inteiro. Como é que eu consigo o inteiro a partir de P? Boto o asterisco. Então o asterisco ele sai do ponteiro e vai para o valor. Como é que eu saio do ponteiro e vou para o objeto? Boto o asterisco. Tá? Agora eu tenho um objeto. A partir do objeto, como é que eu acesso x? Ponto x. O x desse objeto vai receber o x do parâmetro. Só que essa sintaxe é muito feia, vocês concordam? Ok? Então existe um atalho para essa sintaxe, que é a setinha. A setinha é um atalho. Y recebe Y. É a mesma coisa assim, A mesma coisa. É só a sintaxe, que significa o elemento que está no ponteiro. Tá vendo? Objeto é um ponteiro aqui, ó. Consegui sair do ponteiro para o valor, colocando o asterisco, e a partir da struct eu acessei o dado colocando ponto. Bora lá, se tiver viajado, pergunta, não continua. Tá certo. Essa linha 11, ela, tu pegou aquela primeira parte da alocação? O comecinho da aula? Tá. Heap, stack, perdeu o comecinho, não foi? Então vamos lá. Mas tudo bem, para quem faltou. A gente tem dois tipos de alocação. Alocação estática e alocação dinâmica. O que a gente está fazendo aqui é um processo chamado alocação dinâmica. Na alocação dinâmica, o bloco de memória solicitado permanece na posse do usuário até que o usuário escolha devolvê-lo. Então, ele é resiliente ao escopo. Quando eu saio da função, quando eu saio do if, quando eu saio de qualquer coisa, ele permanece ali vivinho e acessível, até que eu devolva. Como é que eu faço para solicitar a alocação dinâmica? Em C, a gente utiliza a funçãozinha malloc. Eu tenho que dizer o quanto de memória que eu quero. Aqui eu poderia dizer, ei, me dá 9 bytes. Esse 9 bytes eu vou utilizar para guardar um objeto, porque um objeto ele tem
4 bytes para x, 4 bytes para y e 1 byte para char. Só que se por acaso eu mudar a estrutura, esses 9 não servem mais. Se eu mudar de arquitetura, esses 9 não servem mais. Então eu digo, ei, me dê a quantidade de memória suficiente para guardar um objeto. Porque o nome da minha struct é o struct do tipo objeto. Aí ele vai retornar a quantidade de bytes necessárias para eu guardar um objeto. Eu guardo memória, eu guardo o endereço de memória numa variável que é capaz de guardar um endereço de memória. Qual é a variável que guarda o endereço de memória? Um ponteiro. Se aqui eu estou retornando memória para guardar um objeto, eu vou ter que usar um ponteiro para o objeto. Então o que a linha 11 está fazendo é criando memória para guardar um objeto e guardando essa memória nessa variável chamada obj. Saindo da linha 11, a gente vai para a linha 12. Só obj é um ponteiro para objeto. Como é que eu vou do ponteiro para o valor? Asterisco. Agora eu tenho um objeto. Como é que eu acesso uma informação de um struct? Botando ponto. Com o ponto eu acesso alguém que está dentro do saco, porque a struct é um saquinho. Então, de dentro do saco eu posso tirar um x e dizer, olha, o x desse objeto vai ter o valor que eu passei aqui no parâmetro. Por exemplo, o player que eu criar, ele vai ter uma struct alocada para ele. Dentro dessa struct vai ter um x, um y e um nome. Vou colocar aqui só o Pedro. Então, esse 4 que eu passei por parâmetro vai ser copiado para dentro da minha struct, na posição x. O 5 que eu passei por parâmetro vai ser copiado para dentro da struct, na posição y. E o arrobinha que eu passei por parâmetro vai lá para o nome da entidade. Estamos indo? Estamos indo? Então agora eu preciso pegar essas informações e colocar dentro da minha struct. Objeto é só o ponteiro, asterisco é a struct, ponto eu acesso o parâmetro. E agora eu guardei o que eu recebi por parâmetro dentro da struct. Como isso é muito feio, uma sintaxe alternativa é a seta. A seta a gente utiliza quando está com ponteiro para struct. E aí o último deles é o nome. Obj seta nome recebe nome. Pronto. Objeto criado. Só que agora não é mais uma entidade. É um objeto. Ah, ficou faltando o que aqui? Retornar. Agora sim. Ah, é o P que está embaçando. Pronto. Criei o meu player com a minha função. Agora eu preciso destruir esse player. Então vamos criar aqui uma função. Eu disse que a gente tinha que colocar assim, no início do malloc para ele saber o tipo de dado que ele vai guardar. Sim. Então no caso aqui é um ponteiro para objeto. Mas isso aí seria, nesse caso, seria exatamente obrigatório? Na minha versão do GCC não. Talvez na sua versão do GCC ele vai dar um warning. Ei, você está tentando colocar um ponteiro para void. Ó, o que é que o malloc retorna? Um ponteiro para void. Você está tentando atribuir um ponteiro para void e um ponteiro para objeto. Aí ele pode te dar um warning. Para você não ter esse warning, aí você diz, ei, faça um cast, transforma esse ponteiro para void em um ponteiro para objeto. Na minha versão do GCC, ele já entende que isso não faz mais sentido, não é necessário. Mas se você tiver um warning nesse tipo, você está tentando fazer uma atribuição de tipos de ponteiros diferentes, aí é só você fazer isso que ele para com o warning. Seria tipo uma boa prática, colocar ou tanto faz? É insignificante, porque é desnecessário, é mais uma burrice do compilador mesmo. Agora só o seu outro Não sei, deixa eu ver. GCC 8.3. Qual é de vocês?
Como é que vai? GCC menos version. Vendo? É porque quem está usando o 16, aí tem a versão mais antiga do GCC. Aí tudo bem, funciona igual, só estou dizendo que às vezes as mensagenzinhas de ordem são diferentes de um para o outro. Tá? Então, vamos entender aqui. Como é que eu destruo esse objeto? Eu fiz quantas alocações dinâmicas aqui? Não. Eu fiz quantas chamadas de alocação dinâmica? Não, uma só. Só uma chamada, que foi essa daqui do malloc. Tá? Dentro desse objeto, tem mais alguém alocado dinamicamente? Aqui dentro? Não. Se eu tivesse, por exemplo, um char nome e eu alocasse memória dinamicamente para esse nome, aí sim eu teria que fazer duas devoluções. Devolver o nome que foi alocado dinamicamente, depois devolver o objeto. Mas aqui não. É só mesmo free obj. Devolvo o objeto. Então agora eu sou capaz de criar e de destruir. Tá? Só para a gente imprimir aqui. Então, printf. E eu coloquei o quê? Ah, obrigado, querido. E professor, é porque ainda estou manjando dos ponteiros, mas esse negócio de ter que dizer quanto memória a gente precisa é por conta dos ponteiros, né? Não, esse negócio de dizer quanto de memória você precisa é que o malloc é genérico. Você não diz para ele, olha, eu quero criar um inteiro, eu quero criar um float, eu quero criar um char. Você diz para ele, me dá tantos bytes. É só isso que você diz para o malloc. Como a gente precisa pedir esses bytes? Para poder utilizar a alocação dinâmica. É assim que funciona em C. Então você está dizendo assim para ele, ei, me dá 500 bytes. Não interessa para ele como é que você vai usar esses 500 bytes. Ele vai te dar esses 500 bytes, você pode guardar o que quiser, usar como quiser, mandar de um canto para o outro da memória, para o escopo, os 500 bytes são seus. Desde que no final você faça o quê? Não. Ei, pega de volta esses 500 bytes. Essa parte eu entendi, eu não estou entendendo, tipo, eu peguei os 500 bytes. Eu não estou entendendo porque eu estou usando eles, porque se eu criar uma variável, eu já não estou pegando... Sim. Mas só que eu não estou precisando puxar. Sim. Vamos lá, por exemplo, do... Vamos aqui. Primeira coisa. Existe uma série de motivos para isso, tá? O uso de memória em heap ele é mais eficiente. Tá? Por quê? Quando você pega uma variável e fica passando essa variável na stack, ela fica sendo copiada de um bloco de memória para outro bloco de memória. Isso não é eficiente, principalmente quando você tem um volume grande de variáveis. Então você não deve passar uma variável de grande volume entre funções com cópia. Isso não faz o menor sentido. Tanto que todas as funções que vocês forem utilizar de bibliotecas prontas, elas vão em C usar a alocação dinâmica. Como por exemplo SDL. Deixa eu pular lá de volta para o nosso exemplo que nós vimos naquele dia. Cadê? CD, S12, E02, SDL intro. Ih, cadê? Eu não copiei nada pra cá, não? Ih, rapaz. Ah, não, eu acho que ficou lá no exemplo, né? Tudo bem. S12. Deixa eu copiar. Eu criei 2 scripts ontem só para poder upar os arquivos por Git. Vamos voltar aqui, depois a gente continua, tá? Ok, eu criei um player. Criei um player. O que falta agora a gente criar?
Falta o poste. Ixi, mas a gente não tem nenhum tipo de... Ia ser legal se a gente tivesse a parte gráfica, né? O que a gente pode usar para a parte gráfica aqui? Ué, vamos usar a matriz. Se a gente não tem... Vocês já viram matrizes? Já. Vamos usar a matriz, então, que a gente não precisa de nada. Então a nossa tela vai ser uma matriz. A gente coloca os objetos na matriz e manda imprimir a matriz. Só para poder enxergar, né? Como se fosse a nossa tela. Como se fosse a nossa tela. Então, bora lá. Então a nossa tela vai ser uma matriz de quanto por quanto? Vamos pensar aí. Nossa tela vai ser... Quantas linhas? 30 linhas. Acho que da tela tem 30 linhas por 60 colunas. Então, char tela vai ser de 30 linhas por 60 colunas. Então, como seria limpar a tela? O que seria limpar a tela? Apagar a matriz toda. Então, vamos começar a fazer aqui. Void tela limpar. Char tela. Para não ficar copiando isso daqui, eu vou colocar número de colunas e número de linhas como global. Tá? Então eu vou ter int, número de linhas recebe 30, número de colunas recebe 60. Porque eu não tenho que ficar passando isso o tempo todo por parâmetro. Número de colunas. Então como é que eu limpo a minha matriz? Int recebe. Então, linha recebe 0, linha menor do que número de linhas, linha mais, int c recebe 0, c menor do que número de colunas, c a tela na posição L, c recebe, ok. O que eu estou errando aqui? Tá faltando alguma coisa? Alguém tá vendo? Deve ser só erro do VS Code. Se der ordem a gente enxerga. Então vamos fazer uma tela aqui de número de linhas por número de colunas. Diz. Você colocou só tela. Ah não, tá certo. Eu pensei que eu fosse limpar, mas não. Não, tudo bem. Ok, já que eu sei limpar a tela, vamos imprimir a tela. Tela print. Olha o que a gente já está fazendo. Não sei se você percebeu, mas nós estamos agrupando as funções por estrutura. As nossas funções de objeto, todas elas começam com que palavra? Objeto. E as nossas funções de tela? Tela. E se eu tivesse outro tipo de entidade, eu faria a mesma sequência. Porque as funções que trabalham com aquele tipo de dado vão estar agrupadas. Depois a gente pode separar em biblioteca. Mas vamos lá. Quero só imprimir a tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um print aqui nesse elemento, que está nessa linha e nessa coluna, %C. E quando eu terminar a linha inteira, o que é que eu vou fazer? Quando eu termino de imprimir uma linha, o que é que eu tenho que dar? O /n, para ele para a próxima linha. Terminei de imprimir a linha, /n. Vamos ver se a gente consegue. Vai substituir cada linha, tipo, o tipo de objeto seria assim, né? Aparece a linha, que é um objeto que tem uma pessoa, uma pedra aqui, na linha de barra. Como é que eu coloco o meu player dentro da tela? A tela é como se fosse uma matriz, né? Como é que eu boto o meu player lá? Já poderíamos na posição da linha. Exato, dependendo de onde ele está, então seria tela. Em qual posição? Qual é a linha dele? Player, ponto. Player. Y é o X, Y é a linha, né? Player. Não, Y é a linha. Y é assim. É verdade.
na tela, em qual linha? A linha é o Y. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, o Y está mudando, a linha está mudando. O Y muda, a linha muda. Y2 é a segunda linha. Y3, terceira linha. Y4. E o que é que eu vou colocar nesse lugar da tela? É o caracterezinho que é o nome do objeto. Ok? E depois a gente faz um tela show, tela display, tela print. Make sale. Tem 45 está errado. Hã? Tem 45. Linha. Objeto destrói. Valeu. Vamos caçar os outros erros agora. Não tem erro não. A gente vai ter só que acertar aqui para ficar bonitinho. Ah, tá. Quando eu mandei limpar a tela, não, né? Tela clear. Não mandei limpar a tela. Aí ele começa com lixo. Ah, tá. Olha, é esperto, ó. Tem certeza que você não quer pedir na tela limpar, não. Ó, papai, se você tá dizendo, então. Ai, meu pai. Em inglês fica mais caro. Vamos acertar aqui o tamanho certo da tela. Cadê o boneco? Não consigo ler. Alguém tá vendo o boneco? Não consigo ler nada. Daqui a pouco aqui que é demais. Cadê o boneco? Eu não tô vendo boneco, não. Eu vou... Ah, bando de bocó. A gente... Ele tá atrás do muro, não, mas... A gente limpa... Eu botei o boneco e limpei a tela, mano. Botei o boneco e limpei a tela. Não pode assim, né? Não pode. Assim não pode, não. Por isso que já só roda 4 minutos. Nem roda. Ah, tá aqui o boneco. Deixa eu colocar aqui no terminal, vai ficar mais fácil de ver. Cadê? Não estou vendo nada, mas tu consegue. 2. Ah, tá aqui o boneco, ó. Aqui o bonequinho. Deixa eu acertar certinho. Pronto, aqui o bonequinho. Cadê? É sério, não tô vendo não. Isso. Aqui, ó, o jogo todo é entender a linguagem. Porque se você dominar a linguagem e a lógica, aí você faz qualquer coisa. Daqui a pouco ele tá andando, correndo, pulando, se teleportando, empurrando as pedras. Vamos com calma, pai. Vamos com calma. Acho que a gente ainda tem tempo. Vamos fazer ele feiozinho no modo texto. Eu já pedi pro pessoal da CTI instalar. Amanhã a gente faz o Pikachu soltando raio do trovão. Vamos devagar. Porque assim, ó, o que a gente não pode ter é uma frustração desnecessária. Se você quiser ir logo aprender a dar mortal sem fazer estrelinha, você vai fazer todinho. Então, uma coisa de cada vez. E senão você vai ficar muito frustrado, porque vai ficar cheio de ideia, doido para fazer as coisas e não entende a base como se constrói. Aí você fica frustrado porque você não consegue fazer o boneco aparecer na tela. Tá certo? Então é muito importante a gente devagar nessa parte, que é a parte que você entende. Opa, como é que a memória está nascendo? Como é que ela está assumindo? Como é que eu estou organizando as funções? Quais são os nomes que eu estou dando para as funções? Isso é importante porque se você começar a crescer organizado, aí as outras coisas vão vir por trás. Agora, se você começar a fazer feito por uma louca e escrever na doida, vai longe não, tá? Então, se eu precisar agora criar um outro objeto, vamos criar aqui a nossa pedra. Já entendeu como é que cria, né? A nossa pedra vai ser criada
Deixa eu diminuir a tela para poder fazer ela ficar maior. 20/40 dá. Vamos fazer uma bordinha na tela? Vai ser a parede? Um quadradinho. Como é que eu faço uma bordinha na tela, já que a gente está com matrizes? Void, tela, draw, char. O que seria colocar uma bordinha na tela? Para poder ver a tela? Fazer algum pixel colorido na personagem. Vamos lá, por enquanto a gente tem só uma tela com caracteres, não tem cores ainda não. Então, onde é que vão estar as bolinhas? Nas extremidades da matriz. Então, como é que eu faço isso? Primeira linha até o final. Na primeira coluna. Preciso de quantos laços? Que você tem que fazer com laço, né? Você vai fazer na mão, você sabe quantas linhas, quantas colunas tem? Não, 4. Uma possibilidade de fazer 4 laços. Outra possibilidade de fazer só 2. Como? Porque vamos mostrar essa onde é que está a primeira coluna, a primeira linha, e com o segundo você vai conectar a você pode fazer varrendo as colunas e colocando logo a primeira e a última linha. E o outro varrendo as linhas e colocando a primeira e a última coluna. Bora lá. Para cada linha, começando de 0, L menor do que NL, L++, estou varrendo as linhas. Agora eu posso colocar onde? Tela. Na linha L, coluna. Quem é a primeira? 0. Recebe, vou fazer aqui um pontinho. E quem é a última? Tela, da linha L, coluna. Não, esquece, você tem NC. Quem é a última? NC. Não. NC menos 1. Que nunca vai até o final. Recebe pontinho. Agora é só fazer isso daqui para as colunas. Só que aqui vai ser a coluna começando em 0. Coluna menor do que o número de colunas. Coluna mais, e o que é que muda aqui? Aqui vai ser a linha 0 e a linha NL menos 1, e a coluna vai ser C. Vou fazer o spam nas colunas. Então agora, antes de desenhar o player, depois de limpar a tela, eu vou fazer tela. Ué, o que eu escrevi aqui? Por que não está completando? Tudo bem. E eu vou colocar o player e a pedra. A pedra vai para a posição 9, 7. A pedra vai ser um Ozinho maiúsculo. Cadê? Um hashtag. Estou mandando desenhar a pedra, sim ou não? Não. Então o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui é muito feio, né? Então bora lá. Void, tela, draw, object. Aí você vai receber a tela e você vai receber o objeto. Tudo ponteiro agora. Professor, para que tanta função? Sua vida é essa, meu filho, agora. Desenhei o player e depois desenhei a pedra. Teu objetivo... Bora lá. O teu objetivo é fazer com que a lógica principal seja fácil de ler, porque você vai passar a maior parte do teu tempo debugando a partir do principal. Se isso daqui tiver uma bagunça com um monte de laço, um monte de variável, um monte de coisa que puder dar errado... Tá fácil. Hã? Tá fácil. Eu sei. O Ricardo hoje faltou, tô dando aula no lugar dele, né? Ah, tá. Tô dando aula de estagiário. Sucesso.
Sucesso. Lista cadeada. É uma outra matéria. Então, se isso daqui é fácil de debugar, você consegue achar o erro. Vocês têm que lembrar. O seu objetivo é programar mais para passar menos tempo caçando erro. A maior parte do tempo de vocês vai ser caçando bug. Então, quanto menor a chance de errar, melhor. Por exemplo, olha um exemplo desse daqui. Tá certo? Professor, é fácil. É só eu pegar isso daqui e para todos os objetos que eu for desenhar, eu coloco ele. É ou não é? E se por acaso sem querer você errou um X e um Y aqui? Vai caçar. Aí vai ficar louco. Vai ficar louco, porque aqui a gente está tendo redundância de informação. Se por acaso você copiou de um para o outro e aqui você botou um elemento e aqui você botou outro, você vai ficar um século atrás disso. Só que a chance de você errar assim é extremamente menor. Você isola aquele pedaço de código onde você faz isso em um único ponto, ok? E aí utiliza aquele pedaço de código quantas vezes você quiser sem o risco de errar, entendeu? Então, mesmo que aparentemente eu esteja criando uma coisa a mais, o que você no fundo está fazendo é isolando um problema num ponto onde ele ou está certo e vai estar certo para todo mundo, ou vai estar errado e está errado para todo mundo. E aí é fácil de você encontrar onde é que está o problema. Entendeu? Então, o objetivo das nossas funções é literalmente que a gente chama de esquadrinhar, né? Fazer com que os problemas estejam dentro de um limite onde eles não se propaguem e onde fique fácil de encontrá-los. Vamos ver agora a nossa preda, se a nossa preda deu certo. Então vamos voltar lá para o terminal. Olha, começou a... Deixa eu dar para aumentar um pouquinho. Pronto, começou. Vou botar mais uns 10 aqui, né? Ficar a tela toda? 50 fica melhor? Pronto, tá melhor. Faz o seguinte, pessoal, eu vou ao banheiro. Espera aí que eu vou colocar no notepad e vocês copiam pro computador de vocês, tá? Está lento? Calma aí. Copiem e criem um post. Coloquem o post para aparecer. Só que a outra dizer, eu esqueci de destruir a pedra. Destrua a pedra no final do código. Tem que quebrar a pedra. Diferente, mas vai pegar a picareta. Pegar a madeira primeiro, faz o que vem. Mais uma picareta, né? É 3 madeiras inclinando e 2 gravetos. Marcelo tem que morrer com a picareta, Marcelo. Duas vezes já. Eu entendi que a picareta de Marcelo duas vezes. É o que tá rolando. É tripado, né? A gente matei também, bicho. Foi próximo. Isso é um maracujá. Eu não posso cumprir a... E o que é isso aí? Não, batata. Não, mas já. Fala pra você, eu só 12 anos só. Já só porque eu fizeram por essa. Tinha seguro, não sei que faz. Aí 20 minutos depois, até você se sabe, você não vai Aí eu vou lá que você devia mexer na tela. Deixa eu pegar uma coisa, deixa eu chamar ele. Deixa eu pegar
Deu certo aí? Temos pedra, temos poste? Ou não? Sinusite dá um negócio na cabeça da gente. Então vamos. Fez o poste, então vou fazer aqui. Criei a pedra. Criei o poste. O poste vai ser um P. T é melhor, né? É porque o poste tem duas lâmpadazinhas para cada lado. O poste. No final eu tenho que destruir o play. Tem que destruir a pedra. Tem que destruir a pedra. Olha a pedra. A gente tá só mostrando eles na tela, né? No fundo ainda não está interagindo. É só colocar dentro da função free, Ok. É só chamar a função, ué. Foi? Tudo bem? Então, vamos fazer eles interagirem, que é a parte divertida. Depois que a gente faz a parte lógica. Quando a parte lógica estiver pronta, pessoal, para colocar o gráfico em cima é trivial, desde que você entenda como é que funcionam os gráficos. Seria só pegar os sprites com os elementos. A gente só teria que pegar, assim, porque o difícil é a parte lógica, entender o que é empurrar, o que é não empurrar e por aí vai. Então, vamos ver aqui, eu botei os três para aparecerem. Make. Você colocou o poste em cima da pedra. Ai, foi? Coloquei. Tá tudo bem. Tá. Tinha colocado o poste em cima da pedra mesmo. Ok, vamos começar agora a fazer a nossa arrobinha mexer, né?
Nossa arrobinha vai mexer. Vocês querem separar em bibliotecas? Ou mantém tudo junto por enquanto? Então vamos lá. Então vocês perceberam que por enquanto a gente está trabalhando com três coisas. A gente tem a tela, correto? A gente tem o objeto. Por enquanto a gente tem duas coisas. O objeto precisa conhecer a tela. Volta para cá. Agora a gente vai começar a falar de relacionamento entre as entidades, tá? O objeto precisa conhecer a tela. Olha para mim. Em algum momento o objeto vê a tela? Não, o objeto nem sabe que tela existe. Mas, qual é o contrário que eu preciso ter? A tela precisa... A tela precisa saber como é que é o objeto, porque ela precisa ser capaz de imprimir o objeto. Então tem a relação. O objeto não precisa saber que a tela existe, mas a tela precisa saber que o objeto existe. Então, como a gente só tem um módulo, um ponto C, e nós não vamos ter referências cruzadas, tipo, a tela precisa saber desse cara e esse cara, um precisa saber do outro, a gente não vai precisar ficar fazendo pontos Cs e pontos Hs diferentes, tá? Então, o que a gente vai criar aqui? Um ponto H para o objeto e um ponto H para a tela. Então, eu vou ter a biblioteca do objeto e a biblioteca da tela. O objeto só conhece quem? Ele mesmo. E a tela vai precisar conhecer quem? Ela mesma e o objeto. Ela mesma e o objeto. Tá? Então, vamos separar aqui. Então, eu vou criar aqui... eu vou criar outra pasta, tá? Senão vai começar a ficar ruim. Criar uma pastazinha chamada jogo. Vou mover a alocação para dentro de jogo. Em alocação eu vou chamar de main, que vai ser a nossa função principal. Eu vou separar arquivos diferentes para os códigos, para não ficar tudo no mesmo arquivo. Deixar uma biblioteca só para mostrar a tela ou só para... Exato. Então, criei aqui uma pastazinha chamada jogo e coloquei o main, é tudo que a gente tinha. E agora eu vou criar um objeto.h e vou criar também um tela.h. O normal é a gente criar o ponto H e o ponto C, como está explicado nas aulas da semana passada. Se você não viu, você tem que ver, tá certo? Então, o H e o ponto C. Mas para simplificar a nossa vida aqui, como eles não têm necessidade de conhecimento cruzado, vai ser só o H, não tem problema nenhum. Então, o que a gente tinha do objeto? Cadê aqui? O objeto é quem? É esse cara aqui, né? Ups, tirei e veio para cá. E aqui eu preciso também dos métodos de objeto. Puffs, botei para cá. Como cada módulo ele é independente, aqui ele precisa conhecer o malloc. Então o que é que eu vou ter que colocar aqui em cima? stdlib. Eu preciso conhecer o malloc com stdlib. Só para evitar múltipla inclusão, vocês vão ver na aula. Se não for identificado, ou então outra forma de fazer, só para a gente simplificar a nossa vida. Só para evitar que nesse módulo, que vai ser o main.c, eu tenha várias vezes a cópia dessa biblioteca. A gente diz, olha, no máximo inclua isso uma vez. Ok, já foi. Agora a gente vai para a tela. Cadê as coisas da tela? Só. No modo mais simplificado possível, tá? Mesma coisa, tudo que tinha da tela eu vou mandar para cá. Só que agora começam as coisas interessantes. O que é que a tela precisa conhecer de biblioteca? Ela vai precisar do stdio, porque para mostrar a tela. Vou botar a Bíblia.
Tá. Precisa conhecer o objeto, né? Então eu vou ter que dar o que aqui, include? De, como é local, é aspa dupla. Objeto.h. Ok, então tenho as minhas funções no tela.h. No objeto eu tenho as funções do objeto. Para evitar a múltipla inclusão, eu vou no começo aqui também fazer um pragma once. E aqui no módulo principal, quem é que eu tenho que incluir? Objeto H include tela.h. Ok. Tudo bem? De onde é que está vindo esse NL? Da tela? Onde é que está vindo esse NC? Da tela também. Tá? Então aqui está tudo simples porque a gente não tem necessidade de conhecimento cruzado. O objeto não precisa saber de nada, só dele mesmo. A tela conhece o objeto e a main conhece a tela. A gente tem uma hierarquiazinha, simplifica a nossa vida. Se a gente começasse a precisar de que um conhecesse o outro, ambos conhecessem a mesma coisa. Então aí não precisaria do objeto.h, porque a tela já conhece o objeto.h, ela está na tela. Você está dizendo que não precisaria disso? Sim. Não. Porque a tela conhece o objeto, mas você pode explicitar. O pragma once, ele impede que o objeto seja copiado aqui, aí quando você chegar na tela que você manda copiar, ele seja copiado de novo. Por isso que o pragma once ele funciona. Que aqui dentro do tela você não está mandando copiar de novo o objeto? Então é isso que ele faz. Então nosso código continua funcionando normal. Ah, tá. Make C main. Tá aqui eles, né? Eu vou diminuir para poder caber aqui, para ficar mais fácil a gente brincar. Não ficar indo para lá e para cá. Então, 10 linhas. Será que 10 linhas é suficiente? Tá. Tem como você deixar nas bibliotecas ali, subir só um pouquinho para poder fazer? O ruim de separar em arquivos é que é mais difícil de jogar no Notepad, né? Vocês querem tentar fazer a mesma coisa? Tentem fazer a mesma coisa, vai. Separem arquivos. Dentro do objeto, você coloca o que o objeto tem, o pragma was, o stdlib. Vou separar aqui em
Foi, tá indo. Você tem que separar os alimentos, como eu fiz nos desafios. Vocês assistiram essa não é espaço, cara. Não existindo mais. É uma carga você não consegue uma semana. Você tem uns passar duas semanas. Você tem que imaginar que a distribuição do cérebro de aprender pode estar limitada. Então, eu preciso ter você vai tratar de vai separar a semana, sabe? Ajuda, deu certo, já. Colocar constante, eu acho. Tem que colocar constante. Tipo, da biblioteca de alimento, tudo de bibliotecas. Qual é? Não é. Ó, você compila o jogo, você não compila a tela. Aí você deixou as coisas no jogo, você tem que deixar só na tela. Cadê? Duas declarações aí, essa outra. Pelo nome já dá também, tem só toda a tem que botar aqui também. A gente vai fazer isso.
separem, coloquem as coisas certas nos cantos certos. Aquele NLNC é só na tela, não é no objeto. É que nem aquela diretiva de não permitir várias inclusões. Se não inclui 10 vezes, você só vai incluir outro. É isso. Não está achando Vacina, não mesmo. Vou botar esse código no kit, tá? Sim. Cadê a locução para você? Principal. Vai a locução para você. Assim? Vamos aqui, pessoal, para a gente finalizar. Oxe, Maria. Então, você tem que aprender a separar, não é uma opção, tá? Então, depois você pega a tela, você pega os arquivos no Git, você dá uma olhadinha como é que faz, você refaz de novo. E além dessa separação só aqui, que a gente fez só para simplificar a nossa vida, eu também vai ter que, de acordo com os vídeos de semana passada, separar em objeto.c, objeto.h, tela.c, tela.h. A gente não precisa fazer isso para funcionar na estrutura que a gente tem, mas você tem que aprender a fazer por uma necessidade, para isso é o projeto final. Então, vamos aqui fazer o bonequinho andar. Não está andando, né? Então, o que é andar? É se mover. Então, onde é que você acha que vai estar o código para o objeto se mover? Dentro do objeto? Então, a gente pode ir lá no objeto. Como a gente está utilizando só o modo texto, eu vou usar os caracteres, tá? A, D, S, W para mover o objeto para as direções. Então eu teria um void objeto move, que recebe um objeto obj e um char direção. Tá? Então, ó, como todos os objetos são ponteiros, eu estou alterando realmente o elemento, diferente se fosse cópia, né? Se fosse cópia eu não ia estar alterando o struct. Então bora lá, direção. Se direção for igual a A, para onde é que ele se move? Para a esquerda. O que é que significa se mover para a esquerda? Coluna menos. Só que aqui ele não está usando nem coluna, ele está usando x e y. Então o que é? O x menos 1. Qual é a próxima opção? Direção foi igual a D. D. E aí? Mais igual. W. Y menos 1. É porque é invertido, né? É. O Y aqui. E se a direção for S, eu vou ter objeto Y mais 1. E se for qualquer outra coisa diferente disso, não move. Então vamos aqui. Onde é que vocês acham que eu tenho que colocar esse código? No objeto, né? Você está movendo ele? Tudo bem, mas eu já.
O objeto, esse código aqui, ele move qualquer objeto, percebe? Qualquer objeto, não apenas só o personagem. Se eu pegar um objeto qualquer e passar uma dessas opções... Coloca no personagem. Não, mas peraí, eu estou perguntando em que ponto da main. Abaixo da tela play. Depois que jogar uma bem grande. Depois do print tela. Tá. Não, depois eu play. E eu vou andar só uma vez e acaba o código? Não, então eu vou ter que criar o que aqui? Um laço. Onde? O meu laço vai ficar fazendo o quê? Antes de pintar. Quais são as... Vou mudar a pergunta. Quais são as linhas que o meu laço pega? A do play, eu acho. Quais são as linhas que o meu laço pega? O meu laço do jogo. Meu personagem vai ficar andando pela tela. Não vai andar só uma vez e parar. A parte da dança, velho. Ele não vai pegar as iniciais porque tem tá pintado, né? É a parede. Então ele pegou o 17, 18. Pegou 17, 18, 19? Mas ele vai pegar as pedras É mentira também, não. Não, peraí. A pergunta que eu fiz foi: o laço do meu jogo que vai ficar rodando enquanto o jogo está ativo, ou seja, enquanto o personagem está andando, vai pegar quais linhas? Quais linhas eu vou fazer o tempo todo, a cada interação? Tudo, do 8 até o 25? 17 a 25. 17 ao 25. Então eu só vou desenhar a borda uma vez e limpar a tela uma vez? Não, porque todas as vezes que eu vou mostrar a tela eu tenho que apagar tudo, botar os personagens, botar a borda e mostrar a borda. Começa na 14, não? Começa na 14 e vai até o final. Porque se eu não limpar a tela, na hora que eu imprimir um personagem novo, o que vai acontecer? Aí vai ter o personagem na posição antiga. É o passado. Então eu tenho realmente que limpar a tela. Aí você vai ter que dar até pra fazer o jogo, né? Desse jeito, vai tomar bastante. Aí tipo assim, se ele cruzar o canto que ele já passou, você perde o jogo. E aí termina aqui quando eu mostro a tela. Está aqui o meu laço principal. Limpa, desenha a borda, desenha os objetos e mostra a tela. Ok. Dado que eu tenho um loop agora, onde é que eu vou mover o personagem? No meio disso, depois disso, antes disso? Depois disso. Não. Depois que limpa a tela. No fim. Depois que limpa e a Tá. Normalmente a estrutura sequencial é processamento de comandos, aí depois você mostra os elementos. Você processa os comandos, atualiza o jogo e imprime os elementos. A lógica normalmente é essa. Então você processa o input, que foi o que aconteceu. De acordo com o input, você faz com que os elementos interajam e aí por final você mostra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é processar a entrada. Depois a gente vai atualizar os elementos, depois a gente mostra. Então processar a entrada por enquanto ela é um caractere pra gente, né? Tudo bem. Então, char, ação, scanf, %C, eu não quero barra N, eu vou colocar um espacinho, endereço de ação. Pronto. Não tenho mais o que fazer. A minha entrada de dados é só essa. Processar eventos. Depois que eu processo os eventos, eu vou realizar lógica de jogo. Por enquanto, qual é a única lógica de jogo que a gente tem? Mover o personagem. Então eu vou chamar objeto move. E aí eu vou passar qual objeto? Player. Em qual direção? Direção. Ação. Ah, tá. Ele está esperando a entrada para mover o objeto. É por isso que eu não estou vendo nada. Vamos lá. Preciso dar o primeiro passo, né? Eu preciso dar o primeiro passo, preciso ter fé. Sem o primeiro passo nada acontece. Tá aqui, ó. Personagem, vamos para a direita.
Pra cima. Deu a volta na pedra. Cadê o personagem? Tá embaixo da pedra. A escuridão tá de tocaia. Tá de tocaia. Por que eu vejo o personagem sobre a borda, mas eu vejo o personagem embaixo da pedra? Está sendo desenhado depois. Depende da ordem com que os elementos são desenhados. Se esse laço é infinito aí, quando é que a gente vai destruir os elementos? Quando você der um Ctrl+C. Finaliza o código. É só dar uma condição. Por exemplo, o nosso objetivo aqui. Tá bom, vamos só voltar. Nosso objetivo aqui é entender como é que a gente organiza as coisas. Então a gente está colocando os códigos, começando a colocar os códigos nos cantos corretos, isso é importante. Então, o objeto, por exemplo, eu posso mover também a pedra. Ó, vou fazer a pedra se mexer. Não consigo não. Porque por enquanto isso daqui só mexe o personagem, né? Pronto, eu vou fazer a pedra se mexer junto. Como é que eu faço a pedra se mexer junto? Só pra gente terminar a brincadeira. Não, por enquanto. É só fazer a pedra se mexer junto com o personagem. Agora, pedra. Tá vendo aqui? Toda vez que eu mover o personagem para a direita, quem é que vai para a direita também? A pedra. Ó, agora eles andam juntos, ó. Que legal. Tudo bem. A memória subiu, Ok, então. Não, mano, aí a gente faz. Ó, pessoal, vamos lá, vamos entender. O mais difícil é a base. Se você tem a base sólida, o resto são desdobramentos da base. A base é as variáveis, os parâmetros, os laços, onde cada função vai estar, como é que funcionam os ponteiros. Aqui, ó, isso daqui é o nosso laço principal e você vê que é uma coisa que a gente consegue entender. Então, o objetivo principal de hoje é que a gente entende só olhando para cá o que é que está acontecendo. Eu leio a entrada, movo o objeto, movo outro objeto, limpo a tela, desenho a borda, desenho os 3 objetos e imprimo a tela. Imagina se você não tivesse feito todas essas funções, como é que estava esse laço principal aqui? Horrível, intransitável, improgramável. Por isso que inelegível, ó. Porque tudo é inelegível. Inelegível, não inelegível. Porque cada bloco de código está separado, e para isso nós precisamos utilizar os ponteiros, nós precisamos utilizar as structs, nós separamos em biblioteca, porque agora fica mais fácil. Tudo de objeto está no objeto, tudo de tela está em tela. A base estando sólida, aí a gente começa, por exemplo, a entender como é que funciona a lógica de jogo. Duas coisas distintas, né? Como é que eu faço para empurrar uma pedra? Como é que eu faço para ele cair? Como é que eu faço para o personagem ficar parado no centro e quando eu ando, ser a tela que se mexe? Tudo isso é uma lógica diferente, entendeu? Mas você só consegue pensar nisso se você ainda não tiver que diabo é esse asterisco mesmo. Se você ainda está preso na sintaxe, aí você não consegue evoluir. Tudo bem, pessoal? Então vamos refazer isso daqui, tá? Peguem a aula passada. A aula passada são vídeos curtos, bem focados para vocês conseguirem entender .c, .h, makefile, declaração, definição da semana passada. E isso aqui vai direto para o Git. Em relação à chamada das aulas passadas, tem que assistir às aulas e praticar. Tá. Exato.
Deixa eu fazer a chamada aqui.